Olá, estou aqui mais uma vez para ministrar um assunto de extrema importância para o reino de Deus, que é missões urbanas. E para iniciar essa aula de hoje, nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1, como Jesus evangelizava as cidades. Missões urbanas, evangelização de cidades. E aconteceu um pouco depois que percorria todas as cidades, de aldeia em aldeia, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus, e com ele iam os 12. Ora, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Esse é o nosso assunto de hoje, missões urbanas. Então, o que é missões urbanas? Vamos fazer um pequeno estudo dessas palavras para que a gente possa compreender o que é missões urbanas. Missões é uma tarefa, uma atividade, uma comissão dada pelo Senhor, no caso de missões bíblicas, missões no reino de Deus, porque aí fora, por exemplo, existem missões que não são evangélicas, existem missões que não são de evangelismo. Por exemplo, o exército brasileiro, ele também cumpre missões, os soldados cumprem missões. As empresas também têm missões a cumprir, mas especificamente, falando biblicamente, em prol do reino de Deus, missões é o cumprimento da grande comissão, ou ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa missão, pregar o evangelho em todo o mundo. Urbano, o que quer dizer urbano? Urbano vem de uma palavra que surgiu quando foram criadas as cidades. Na Idade Média não existiam cidades constituídas como nós conhecemos hoje. Na Antiguidade existiam cidades, mas não eram cidades como nós conhecemos hoje, com a urbanidade, com a complexidade que nós vemos na atualidade. Então, com o aparecimento, com o surgimento das cidades na era moderna, surgiu a necessidade de se conhecer mais essa composição social, essa composição urbanística, por assim dizer, para que o evangelho ele possa ser pregado, apesar de todas as dificuldades que uma cidade apresenta. Bom, o que é fazer missões urbanas? Fazer missões urbanas é pregar o evangelho nas cidades. E como pregar o evangelho nas cidades? Nós vamos ver aqui, nós já falamos agora sobre missões urbanas. Nós vamos ver aqui o primeiro ponto importantíssimo para a pregação do evangelho nas cidades, que é a intercessão. A intercessão, ela é tão importante que todas as coisas que se possa se projetar no reino de Deus, é necessário primeiro um período de oração, um período de intercessão. Mas como interceder em prol de uma cidade? Aí nós vamos começar agora a conhecer a cidade para saber com que nós estamos trabalhando para podermos guerrear, interceder com foco, com objetivo, com alvo. Então vamos aprender agora como fazer intercessão para missões urbanas. Numa cidade, todas as cidades, existem a porta de entrada da cidade, que são conhecidos como porta de entrada, como portais. Esses portais, eles geralmente ostentam a placa: seja bem-vindo a Salvador, ou seja bem-vindo a Amsterdã, ou seja bem-vindo a qualquer cidade que seja a cidade X. Quando você vai adentrar numa cidade dessa, você conheça ela ou não, você precisa fazer uma revisão do seu conhecimento a nível espiritual. Uma coisa é você conhecer uma cidade
de uma forma turística, ou então até mesmo você morar nela. Mas o que a gente chama aqui a atenção nesse trabalho de missões urbanas, iniciando pela intercessão, que é o primeiro passo da evangelização das cidades, que é a intercessão, é você conhecer a cidade. Como eu vou começar a conhecer essa cidade? Em primeiro lugar, pelo nome. Qual o nome da cidade? O que quer dizer o nome da cidade? Quem fundou essa cidade? Qual era a crença da família que fundou essa cidade? Quais são as histórias que essa cidade traz ao longo dos anos? Existe algum fato que se repete? Houve alguma calamidade? Houve algum crime que ficou famoso? Quais são as instituições que mais proliferam nessa cidade? Por exemplo, é uma cidade que há muita droga, há muito alcoolismo, há muitos bares, há muita prostituição. Por aí você vai identificando os espíritos que estão atuando nessa cidade. Para você ter uma ideia, esse trabalho é um trabalho tão importante que ele tem nome. Ele se chama mapeamento espiritual. Quando um exército está se preparando para invadir um país, ele primeiro precisa saber fazer um mapeamento, que ele precisa saber aonde se encontra a munição daquele país, aonde é que estão as indústrias daquele país, aonde estão as reservas de água daquele país, aonde estão os centros populacionais daquele país, aonde há base de forças armadas daquele país, para que ele possa, de uma forma estratégica, exatamente lançar suas bombas. Porque, em primeiro lugar, antes de ir o exército por terra, quem vai é a aeronáutica. Eles vão, lançam as bombas sobre esses pontos que já foram mapeados, para que o exército possa entrar ali. A mesma coisa é o nosso trabalho de evangelização de cidade. Em primeiro lugar, nós lançamos bombas de intercessão. Mas aonde lançar essas bombas? Vem aí o mapeamento espiritual. Então você faz um mapeamento espiritual, você vai conhecer, olha, naquela rua ali há uma proliferação muito grande de bares noturnos, de prostituição. Então eu sei que eu tenho que orar de forma específica, lançando bombas ali contra esses espíritos malignos que atuam nessa área. Outras regiões já proliferam centros de esoterismo. Então vamos interceder de uma forma específica, lançando bombas de intercessão, detonando ali os poderes e as potestades do diabo que atuam na área, trazendo cativo aquelas mentes e aquelas pessoas, impedindo que o evangelismo ele aconteça de forma mais fluente, mais eficaz. Então, o mapeamento espiritual você vai ver, vamos só rever o nome da cidade, quem fundou a cidade, qual era a crença da pessoa que fundou a cidade, os fatos históricos que aconteceram, catástrofes físicas, por exemplo, inundações, terremotos, todos esses tipos de problemas que possam ter ocorrido. Também histórias de crime, que tipo de, por exemplo, se nesse local muitas pessoas cometem suicídio ou homicídio. Então todos esses aspectos você vai mapeando, inclusive por região, onde aconteceram os fatos, é muito importante, para que você possa orar de forma eficaz. Depois da intercessão e desse mapeamento espiritual e de uma intercessão eficaz, nós vamos ver agora as estratégias que nós podemos utilizar para a evangelização de cidade. Ora, nós não podemos utilizar uma estratégia para evangelizar crianças e utilizar a mesma estratégia para evangelizar jovens, ou idosos, ou motoqueiros, ou ciganos. Cada
como é que eu poderia dizer, cada tribo dessa dentro de uma cidade, cada povo desse dentro de uma cidade, ele precisa ser evangelizado de forma específica. Aí você pode me perguntar, mas missionária, eu vou pregar outro evangelho? Não. A mensagem do evangelho é a mesma. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? No livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1 a número 4, com muita propriedade, o apóstolo Paulo leciona e ensina aos coríntios o que é o evangelho. Ele diz que ele pregou aos coríntios o evangelho que ele recebeu. E que ele recebeu foi que Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então é esta boa notícia, porque o evangelho significa boas novas, é essa boa notícia que nós precisamos pregar a qualquer pessoa, a qualquer tribo, a qualquer povo, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Só que para cada grupamento humano é necessário uma linguagem diferente para alcançar essas pessoas. O apóstolo Paulo também nos ensinou para nós nos fazermos de gregos para os gregos, de judeus para os judeus. Quer dizer, para você se fazer de judeu, você tinha que se vestir como judeu, agir como judeu e ter aquela conduta como judeu, para poder alcançar o judeu. Para poder alcançar o grego, você tinha que parecer com o grego, agir como grego, falar como grego, parecer igual a ele. Então, dentro de uma cidade há uma infinidade de culturas, há uma infinidade de formas de viver, há uma imensidão de comportamentos, de facções, de tribos, de grupamentos humanos completamente diferentes. Por exemplo, quem faz parte de um time de futebol, ele vive dentro da realidade daquele time de futebol. Quem faz parte de uma escola, ele vive uma realidade dentro daquela escola. Você vai encontrar ele lá na escola. É da casa para a escola. E ele tem aqueles valores, aquele nível cultural. E você precisa chegar até aquela pessoa dentro do grupamento humano dela. Porque senão dificilmente você vai conseguir chamar a atenção dela. Então nós montávamos uma tenda no dia de sábado, íamos com a equipe, colocávamos caixa de som, a gente pedia um ponto de luz de um ponto comercial que tinha ao lado da área que nós escolhemos. Era um terreno baldio, provavelmente devia ter dono, mas não incomodava em nada. E ali nós tocávamos, nós cantávamos para as crianças e pedíamos para as crianças chamar mais crianças. Elas vinham trazendo mais crianças e a gente fazia muita brincadeira, era muita bola de soprar. Aí depois nós distribuímos pipoca, pirulito, distribuímos material para elas levarem para casa, para ler. E era uma festa, era uma grande festa. E fomos fazendo isso durante muitas semanas. Teve um dia que nós chegamos lá e as crianças, estava chovendo e as crianças pensaram que a gente não ia, mas elas estavam lá, elas não saíram do lugar. Tinha uma fila de crianças, tudo sentadinha, esperando. E quando nós chegamos, foi a maior festa. Quer dizer, nós já não estávamos mais indo atrás das crianças. As crianças estavam vindo porque sabiam que todo sábado, naquele mesmo horário, ia ter muita festa, muita alegria, ia ter oração, ia ter louvor, ia ter muita brincadeira, ia ter a pregação do Evangelho. E na realidade as pessoas se sentem muito bem quando oram, quando buscam a Deus, são preenchidas pelo amor de Deus, isso faz um bem muito grande. E nós começamos a observar que os pais estavam começando a ir também, para ver o que estava acontecendo. E começamos a envolver muitas pessoas. E chegou um determinado momento que nós precisávamos passar aquele trabalho para uma igreja local. E a igreja local, uma das igrejas que nós contactamos,
aceitou o desafio de fazer uma transição entre aquele trabalho com tenda para a igreja. E essa igreja hoje é uma igreja muito abençoada, ela triplicou o número de membros. Foi uma igreja que ela teve que trocar, inclusive, de local, porque onde ela estava ela não coube, de tantas pessoas, de tantas crianças e os pais que começaram a frequentar e aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e houve grande salvação. Então o trabalho com crianças é um trabalho muito importante, e eu quero dizer para você que já foram feitas pesquisas comprovam que a maioria dos cristãos que existem hoje, que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mais de 60% aceitaram a Cristo quando eram ainda crianças. Pasme, eu não sabia desse fato. Então, mais de 60% dos evangélicos hoje aceitaram Jesus quando eram ainda crianças. Por quê? Porque a criança está com o coração limpo. A criança está com a mente ainda vazia de tantos preconceitos, de tanta malignidade, de tanta... Os corações não estão endurecidos, não estão com convicções arraigadas que são difíceis de ser mudadas. Então, como Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então, nós temos que ter essa urgência da evangelização de crianças. É uma emergência. Evangelizar crianças é uma emergência. Então, vamos agora passar para a estratégia de evangelismo em hospitais. Os hospitais, já fiz também trabalho de evangelismo em hospital, é um dos trabalhos mais frutíferos que eu já pude participar. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde há um funeral do que onde há festa. Por quê? Porque onde há um funeral, as pessoas estão refletindo sobre as suas vidas. Vê que o fim é aquilo ali. Então as pessoas estão abertas para ouvir falar de Jesus, ela é um tempo de reflexão. Por isso que é melhor ir num funeral do que no local de festa. Não é porque a pessoa vai se alegrar com a morte do outro, não, é porque é um momento de aproveitar. Inclusive existem missionários que trabalham só acompanhando o cortejo fúnebre, porque é uma estratégia de evangelismo tremenda. Pessoas que estão aí no dia a dia, que não querem nem saber de Deus, não querem ouvir falar de Jesus, não querem uma oração, nesses momentos que elas refletem o fim delas. E elas dizem, não, eu preciso pensar em Deus enquanto tenho tempo. Puxa, essa pessoa, ninguém pensou que ia morrer assim. E há uma reflexão. E é um momento de salvação, são cortejos fúnebres. Só fazendo um parêntese para entrar na estratégia de evangelismo de hospital, eu vou antecipar um pouco essa estratégia de evangelismo. Eu estava numa cidade no interior da Bahia e cheguei com a equipe de missionários numa praça para evangelizar aquela cidade, e a cidade estava com a praça vazia. E eu com um grupo de mais de 15 missionários. E eu olhei assim para a praça, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou evangelizar essa cidade desse jeito? E nesse momento que eu estava naquele segundo, naquele instante de reflexão, veio um cortejo fúnebre, porque no interior as pessoas não colocam o caixão dentro de um carro, não. Elas colocam dentro de um carrinho com rolamento, com rodas, e as pessoas vão empurrando. E em outros lugares ainda carrega mesmo pela alça. Então ia passando esse cortejo com as pessoas todas a pé, e eu virei para os missionários e disse, aí estão as pessoas que nós vamos ganhar para Jesus. E os missionários foram. Olhem, eu quero lhe dar um testemunho. Um missionário, só um deles, ganhou 30 almas para Jesus até chegar no cemitério. Foi acompanhando o cortejo, falando de Jesus, fazendo apelo, e as pessoas uma a uma aceitando a Cristo. Quando ele chegou no cemitério, já tinha ganho 30 almas para Jesus. Só uma pessoa.
Olhe quantas oportunidades nós estamos perdendo dentro das cidades. Então, voltando agora para a estratégia de evangelismo de hospitais. Então, qual é a realidade de um hospital? Pessoas que estão ali, pararam o seu dia a dia, se trabalhavam, se estudavam, se eram donas de casa, tiveram que parar tudo para poder ficar dentro de um hospital, sendo tratadas, sendo cuidadas, e quando se chega ao hospital é porque a situação está grave. A situação é muito grave, porque hoje em dia há uma política de não reter as pessoas dentro de hospital, por causa de infecção hospitalar, por causa de ocupação de leito e diversas coisas, mas essas duas são as principais. Então, quando você tem alguém dentro de um hospital, é porque realmente aquela pessoa não está muito bem. E se a pessoa não está muito bem, ela está refletindo sobre a vida dela. E é um momento importantíssimo para se evangelizar. É dentro de hospital, porque pode ser a última oportunidade daquela pessoa. Ela pode não sair dali com vida. E a responsabilidade é da igreja. Então, como se preparar para evangelizar dentro de hospital? Você tem que se preparar emocionalmente, porque você pode ver coisas que você nunca viu na sua vida. Você pode ver coisas que pode lhe abalar. Então você precisa estar preparado emocionalmente. Intercessão, não esqueça, é a primeira coisa em qualquer tipo de evangelismo. Tanto para começar a atuar, fazendo missões urbanas, como qualquer evangelismo. Você vai sair, primeiro intercessão. Primeiro intercessão. Primeiro intercessão. E depois também oração. Oração de gratidão e oração de desligamento espiritual com o trabalho que você fez, que eu vou depois estar te ensinando também. Mas dentro do hospital, então você tem que se preparar emocionalmente. Você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que se preparar também na forma que você vai falar dentro do hospital. No hospital é um local de silêncio, então você tem que chegar lá e falar baixo. Você não pode chegar lá e falar alto. Você vai incomodar as pessoas, você pode ser até colocado para fora. Tem um momento de visita, então tem muitos hospitais que dão autorização para o evangelista entrar e pregar o evangelho. Alguns hospitais em que evangelistas fizeram trabalhos sem preparação, tem hospitais que já proibiram até a pregação do evangelho, infelizmente. Mas isso pode ser revertido com um bom testemunho, com um bom trabalho. Então você tem que ir vestido adequadamente, você tem que ir emocionalmente bem preparado, você tem que interceder, você tem que saber o que falar. Você não vai chegar para um doente e dizer, eu vou te ver lá no céu, ou então, Jesus te chama, Ele te ama, Ele te chama. Não, olha, você vai pregar a palavra de Deus, que Ele veio para salvar, Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para curar os enfermos, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você vai levar encorajamento, você vai levar a palavra de vitória, porque além de ganhar essa alma para Jesus, você pode, através do seu testemunho, da sua fé, libertar essa pessoa ser curada e ser um grande testemunho para a glória de Deus. Então, ao sair desse trabalho, você também tem que sair preparado. Ainda no ir, você tem que levar material de evangelismo escolhido para aquele tipo de segmento que você está evangelizando. O que é que você vai levar? Mensagens de amor, de vida, de vitória, de cura, de libertação. É a mensagem, o folheto você precisa ler primeiro, para poder evangelizar dentro do hospital ou em qualquer lugar. Se você vai para o presídio, a mesma coisa, leia primeiro o folheto. Para você evangelizar, você precisa conhecer o que você está distribuindo. Então, na hora de você sair do hospital, saia orando, repreendendo toda ação do inimigo contra a sua vida, toda seta, todo dado inflamado do diabo, todo espírito de enfermidade repreendido em nome de Jesus, para que você não seja setado por Satanás nesse trabalho ou em qualquer um outro que você vai fazer. A intercessão antes
E o trabalho de oração depois, em qualquer trabalho de evangelismo, ele é muito importante. Então, nós vamos agora ver, não está aqui, mas nós vamos falar agora sobre o evangelismo de presídios. Olha, evangelizar presidiários é algo muito especial. É especial para Cristo porque ele disse: estive preso e não me visitastes. Ao mesmo tempo, a gente sabe muita história de pessoas que foram evangelizar em presídios e se envolveram emocionalmente com os presos ou com as presas. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. O envolvimento emocional, porque aquelas pessoas estão ali confinadas. Então, quando alguém se importa com elas, há um sentimento de empatia. E precisa ser vigiado, porque você está ali para pregar o evangelho, não é para arranjar marido nem esposa. E não há local mais adequado, não é o momento mais adequado, pode até acontecer, mas não é o foco, não é o alvo, não é a meta. Então a forma de você se vestir, ela é muito importante. Se vestir de uma forma recatada, de uma forma que não vai chamar atenção, nem de homens, nem de mulheres que estão ali presos, porque muitas são as necessidades dessas pessoas, e nessas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, materiais, e você está ali para suprir a maior necessidade do homem, que é a necessidade de salvação. Então você tem que saber o que é que você está indo fazer ali. Graças a Deus que hoje em dia o sistema carcerário, ele é muito sério no sentido de receber as pessoas. Porque sabe o risco que as pessoas que visitam estão correndo, não só o risco físico, mas o risco emocional também. Então, há toda uma triagem, há todo um procedimento para que você possa entrar no presídio e pregar o evangelho. Mas vale a pena. Você tomando todas as precauções para que você tenha uma missão vitoriosa, vale a pena. E Deus com certeza vai se alegrar muito, e grande vai ser a salvação. E dentro desses presídios já existe, pelo menos aqui no Brasil, alas exclusivas para cristãos evangélicos. Alas que você tem ali culto, tem o templo, e inclusive tem celas separadas para cristãos que você pode ministrar também aos cristãos. Não só os que não se converteram, mas também os que já se converteram. O que mais nós podemos falar nisso? Como evangelizar em épocas de festas? Olha, as cidades têm festas, toda cidade tem festas que envolvem a cidade inteira. E não só a cidade, mas as cidades, as regiões que estão próximas à cidade. Na sua cidade, com certeza, há alguma festa que vá somar um número muito grande de pessoas na rua. Esses momentos são momentos muito importantes de missões urbanas. São momentos de fazer impactos, são momentos de unir as igrejas, unir os ministérios para fazer grandes trabalhos para Cristo. Um dos trabalhos que eu me lembro que me impactou foi um trabalho de uma festa de junina aqui no Nordeste brasileiro, em que se chama São João, e que nós fomos para a rodoviária de Salvador. Uma grande rodoviária que é um afluxo de pessoas, assim, são milhares e milhares de pessoas que circulam por essa rodoviária. E quando chega em época de festividade é um negócio assim fantástico, é incrível. A quantidade de pessoas que se aglomeram e a rotatividade é altíssima, porque além das passagens vendidas com antecedência, ainda tem aqueles que vão para aventurar. E muitos ficam horas e horas sentados esperando a sua vez de embarcar. Então, eu fui com uma equipe de missionários, levamos várias caixas de evangelismo e conseguimos uma livraria dentro da rodoviária para estocar essas caixas para a gente. E essa livraria, é interessante frisar que antes desse trabalho, era uma livraria quase falida. Era uma livraria que estava assim na misericórdia. Era um pouco material que eles tinham para vender, tinha poucos funcionários,
as coisas não estavam muito bem, você olhava assim, você via os móveis bem antigos, e depois desse trabalho, quando eu entro naquela livraria, eu vejo ali como Deus abençoou aquela livraria. Hoje é uma grande livraria, tudo modernizado, mudou o layout da loja. Puxa, tá um negócio incrível. Então, Deus, ele abençoou aquele lugar, porque o dono abriu o coração dele para guardar por 3 dias o nosso material de evangelismo, sem criar problema nem constrangimento algum, nos dando inclusive acesso ao depósito da livraria. E nós começamos ali a distribuir aquele material. Na época nós estávamos usando o Livro da Vida, um material muito, muito bom da missão evangélica Ame Evangelizar. Então nós começamos a distribuir o Livro da Vida ali naquela rodoviária, e começamos também a identificar alguns cristãos que estavam indo para as suas cidades, e nós começamos a dar também quantidades de material para que elas levassem para as suas próprias cidades. Então nós víamos pessoas lendo, sentadas lendo, na fila lendo, crianças, adultos. Foi um trabalho assim fantástico, foram 3 dias esse trabalho. E foi uma quantidade de material muito grande que foi levado ali para aquele local. E quando foi no 3º dia que nós concluímos o trabalho, a festa já estava acabando e também o material estava acabando, porque nós tínhamos distribuído muito material. Tínhamos feito um trabalho de 3 dias, de manhã à tarde e às vezes até à noite. Nós nos reunimos para orar, para agradecer a Deus pelo trabalho, e eu tinha apenas um volume na minha mão. Então eu chamei o grupo, vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho. Na hora que nós nos reunimos ali para orar, encostou 2 guardas da rodoviária e disse: vocês sabiam que vocês não podem distribuir esse material aqui? Eu disse: não, senhor, não sabia. Mas de qualquer forma, nós já terminamos o trabalho. Sobrou esse aqui que eu quero lhe dar de presente. Dei para ele o último exemplar, oramos, agradecemos a Deus e a minha fé aumentou muito. Porque quando nós pregamos o Evangelho, Deus cumpre a palavra dele quando diz que eu estarei convosco todos os dias. Aleluias! Glória a Deus! Jesus ali com os anjos do Senhor não deixou em momento nenhum aqueles homens nos verem. Quando eu disse o trabalho encerrou, vamos orar, foram que eles encostaram ainda para serem evangelizados também. Louvado seja Deus! Então, quando você vai fazer o trabalho do Senhor, acontecem coisas incríveis, vale a pena, vale a pena. Eu quero fazer uma pequena oração nessa hora, para que você possa ser renovado no Senhor, que essa obra que Deus começou na sua vida, eu quero lhe dizer que Ele é fiel, para Ele te sustentar, para você ir até o fim. Você não vai ficar na metade do caminho, você vai concluir a boa obra, porque Ele é fiel para te ajudar, para te sustentar, te dar uma nova unção para você conseguir chegar naquele dia e dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, como o apóstolo Paulo disse. Então, meus irmãos, ainda tem alguns tópicos que eu quero também estar aqui falando sobre a questão de missões urbanas, que é sobre o reino de luz e reino das trevas. Reino de luz e reino das trevas, que não é de Deus, é do diabo. Jesus disse: vós não sois filhos de Deus. A quem vós obedeceis é quem é o vosso Pai. Então, nós temos que obedecer a Cristo e temos que fazer, multidões que estão aí pelas cidades precisam também aceitar Jesus. Eu já evangelizei muitas cidades, eu já perdi a conta das cidades que eu evangelizei. E já fui em muitos países também. E eu quero lhe dizer que cada cidade é uma história diferente. Cada cidade tem a sua própria história, tem a sua própria, como é que eu poderia dizer, sua própria mazela, seu problema espiritual, mas não há problema que não possa ser aplacado com o poder do nome de Jesus.
O nome de Jesus, ele tem poder. Quando você chega em uma cidade, você estabelece o reino da luz. O reino das trevas não prevalece. Não prevalece. Porque Deus, ele é maior. É como disse o profeta, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está conosco. Grande é o exército que trabalha a nosso favor e conosco. Nós fazemos parte desse exército. Um exército que é visível, que é a comunidade cristã, que são os materiais que nós temos para combater esse combate, que são visíveis, são os folhetos, as bíblias, os DVDs, os CDs, os outdoor e muitas outras estratégias que tem, mas também nós temos as armas invisíveis e o exército invisível, que são os anjos do Senhor, são os anjos guerreiros com espada de fogo desembaiada, são os anjos ministradores que estão nas cidades, inclusive a bases do reino de Deus. Quando eu chego numa cidade, eu oro e digo, Deus, me abençoa nesta cidade. Deus, que os anjos que estão alocados nesta cidade, o Senhor possa agora dispensar anjos para me ajudar nesse trabalho, me servir nessa cidade, me proteger, me guardar de todo mal. Em nome de Jesus, porque existem anjos, existem verdadeiros quartéis generais do Senhor em cada cidade. O reino de Deus, ele é muito organizado e ele está estabelecido em toda a terra, porque toda a terra é do Senhor. Então, toda cidade que você chegar, você se deparando com os problemas que ela tem, você vai ter ajuda do reino de Deus para você atuar, porque foi dado ao homem o privilégio de pregar o evangelho, de libertar os cativos e oprimidos do diabo. Jesus disse, aquilo que eu fiz, vocês farão o mesmo e obras ainda maiores. Precisa crer naquilo que Jesus falou e fazer a obra do Senhor com poder e com autoridade. Esse poder e essa autoridade, Jesus já lhe deu. Você já tem essa capacidade. Então, não deixe que as coisas do dia a dia lhe sufoquem. Não deixe que as necessidades apaguem a chama desse amor pelas almas perdidas. Você já chorou pelas almas perdidas? Você já chorou por alguma cidade? Se não, está na hora de rever as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? É você ou são as cidades para Cristo? Você tem que rever suas prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a expansão do reino da luz. Um fósforo que se acende numa sala escura dá luz a todo ambiente. Assim somos nós. Não podemos estar escondidos, mas temos que brilhar para Cristo. Brilhe na cidade. Ganhe cidades para Jesus. Que Deus possa assim te abençoar. E pode contar comigo. Meu nome é Elizabeth Campos. Sou presidente do Centro de Missões Mundiais e estou ao seu inteiro dispor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau. Coloquei dentro de um saquinho muito bonitinho e me dirigi à portaria dos prédios. E lá nessas portarias eu contactava com o porteiro e dizia para ele, olha, é Natal e eu estou aqui com um presente para você e para os moradores do prédio. Você poderia distribuir com eles, colocar na caixa de correspondência ou entregar mesmo de mão em mão? Todos diziam sim, senhora. E me recebiam com a maior alegria, porque todo mundo gosta de presente. Todas as pessoas querem receber presente. Então, tive muito sucesso nisso. Com os comerciantes, porque hoje as cidades têm centros comerciais imensos. E quando você chega num centro comercial desse para falar de Jesus, as pessoas não querem te ouvir. Primeiro porque elas estão focadas ali em ganhar dinheiro. Elas querem atender o cliente. E quando alguém chega para evangelizar essa pessoa que está fora do condomínio, está fora da sua casa, está ali acessível, ela não quer falar com você, porque quando diz,
alguma coisa que não seja venda, ela vai se fechar. Mas se você aproveita uma data dessa comemorativa e com esse gancho você prepara uma mensagem, uma lembrança daquele dia, vão lhe receber com o maior carinho. Pode experimentar. Você leva ali, você sai com bastante material e você chega numa loja, você pergunta assim, olha, isso que eu estou te ensinando eu já fiz. Você chega numa loja e diz assim, quantos funcionários tem nessa loja? Olha, tem 15, 20, mas tem o pessoal do turno da noite também. Tem o pessoal que trabalha no outro turno. Eles não vão querer esquecer ninguém. Eles vão lembrar de todo mundo e ali, mesmo aqueles que não estão, você vai poder alcançar. Então é um trabalho fantástico esse trabalho. E as escolas? As escolas precisam também de uma estratégia, ainda dentro desse tópico de estratégias. As escolas você tem duas formas de alcançar. Eu já fiz esses dois trabalhos dentro de escola. Primeiro, você pede a autorização da diretoria, você apresenta um projeto, olha, eu trabalho com tal igreja ou tal missão evangélica, você se identifica, diz seu nome, quem você é. Se você puder estar com a camisinha, com o nome de algum projeto, é muito importante que as escolas estão abertas para projetos. Você contacta com a professora, com a diretora. A diretoria é o local mais indicado para você entrar em contato, porque é o diretor que ele que vai dar todo o posicionamento. Existem colégios que tem uma pessoa responsável pela área pedagógica, que também você pode procurar, geralmente um pedagogo que fica dentro da escola. Mas se não tiver um pedagogo, o próprio diretor, o vice-diretor, alguém que seja assim uma liderança responsável. E você apresenta seu projeto. Você tem que levar esse projeto escrito, com o nome, qual é o objetivo, qual é o alvo, o que é que você vai fazer, se você vai apresentar uma dança, se é uma oficina de música, se é um vídeo que você quer passar. Você tem que apresentar tudo nos mínimos detalhes. Se é um vídeo, até deixar um vídeo para que ela possa assistir e também com a parte que você quer ministrar. Qual é o alvo que você quer alcançar?